Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, o capítulo 3 da nossa apostila, El capítulo 3 de nuestra separata, na página 8, en la página número 8, tem o tema que nós queremos falar nessa noite. contiene un tema del cual queremos compartir esta noche. Está aqui no Data Show para todo mundo ver. Ahí está en la visualización, ahí en el ecran proyectado. Tema discipulado. El tema es discipulado, La tarea no ha terminado aún. Vamos dizer todos juntos, amém? Vamos a repetirlo todos juntos, ¿qué les parece? 1, 2, 3. Discipulado, la tarea no ha terminado aún. Amém? Amén. Queridos hermanos, Jesus... eu vou falar em português. Me ajuda. Quando eu estou aqui, irmãos, eu fico confundido. Cuando estoy aquí me quedo un poco confundido. Glória a Deus. Irmãos, o texto bíblico, El texto bíblico, que é o texto que traz para nós a grande ordem de Jesus para fazer discípulos, el texto bíblico que trae la gran orden de Jesús para nosotros, para ser discípulos, conhecido como a grande comissão, conocido como la gran comisión, está contido em Mateus capítulo 28, está en Mateo capítulo 28, versículo 19 ao 20. versículos 19 al 20. E eu gostaria que todos os irmãos lessem comigo, que está aqui na tela. Me gustaría que ustedes puedan leer aquí, este versículo que está ahí proyectado. Eu já vi um erro aqui, já vi um erro de digitação. Okay. Mas vamos ler todos juntos? Você conhece esse texto? Vamos a leerlo todos juntos porque usted conoce este texto. 1, 2, A ver, 3. pero un segundito, pastor. Alguien controle el ecran, por favor, nos apoya. Retroproyector, ¿quién nos apoya, por favor? Sí, corre un poco. No, está... No? Muy bien. Abra sua Bíblia. Abra su Biblia, por favor. Mateus 28, 19 ao 20. Mateo 28, 19 al 20. Vamos ler então na Bíblia Sagrada. Entonces leamos la Santa Biblia. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, ide Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amém. Amén. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes ainda de iniciar o comentário, eu quero deixar esses slides à disposição. Antes de continuar con la presentación, voy a dejar toda esta proyección a disposición No Facebook. en el Facebook. Eu vou compartilhar essa noite com os irmãos. Voy a compartir con ustedes esta noche, con los hermanos, No meu Facebook pessoal, en mi Facebook personal, Joari Josué Carlesso, Joari Josué Carleso, ou na minha página, o en mi página, Pastor Joari Josué Carlesso, Pastor Josué Joari Carleso, e também no Facebook da igreja que eu dirijo, y también en el Facebook de la iglesia que yo dirijo, Assembleia de Deus, quilômetro 4, Joinville. Asamblea de Dios, kilómetro 4, Joinville. E irmão, pesquisando lá no Facebook, Y ahí investigando en el Facebook, você vai poder encontrar a página, usted va a encontrar la página, vai curtir a página, va gostar, me gusta lá, va usted a compartir la página y va a poner ahí me gusta, e então você vai ver ali os slides, a projeção. y usted va a ver las proyecciones ahí, las diapositivas. ¿No? Amém, meus irmãos? Amén, hermanos. Glória a Deus. Esse material, ou esse texto, para iniciarmos a nossa fala, Este material es un texto que sirve para iniciarnos en esta conferencia. foi feito em uma reunião, Fue hecho en una reunión quando se reuniram alguns pastores da Assembleia de Deus do Brasil cuando se reunieron algunos pastores de las Asambleas de Dios en el Brasil, e um Fórum Nacional de Evangelismo e Discipulado en un foro nacional de evangelismo y discipulado da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. de la Convención General de las Asambleas de Dios en el Brasil. E neste fórum, Y en este fórum nós discutimos a importância do discipulado discutimos la importancia del discipulado e que ele deve estar presente em todas as igrejas. y que debe estar presente en todas las iglesias. E a nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Y nuestra iglesia, Iglesia Asamblea de Dios, é uma igreja que começou há mais de 100 anos no Brasil. es una iglesia que comenzó hace más de 100 años en el Brasil. O pastor Rony já falou El pastor Ronnie ya habló que o maior movimento pentecostal do mundo que hubo ya un gran movimiento pentecostal en el mundo, é a Igreja Assembleia de Deus, la Iglesia Asamblea de que Dios, começou no estado dele, no Pará, que comenzó ahí en el estado donde está el hermano, el estado de Pará, e se expandiu pelo Brasil e pelo mundo. y se expandió por todo el Brasil y el mundo. Porém, por algum tempo, Sin embargo, por un tiempo, nós fomos a igreja que mais ganhou almas para Jesus, fuimos la iglesia que más almas ganó para Cristo, mas também a que mais perdeu almas. pero también fuimos la iglesia que más almas perdió. E agora estamos tentando recuperar o tempo Y perdido, estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, buscando trabalhar de uma maneira mais forte o discipulado. tratando de trabajar de una manera más intensa en el discipulado. Algumas igrejas no Brasil, Algunas iglesias en el Brasil, grandes e poderosas, grandes y poderosas, são igrejas que estão trabalhando com o discipulado, son iglesias que están trabajando con el discipulado, mas são poucas. pero son pocas. Então nós estamos em um movimento em expandir a visão do discipulado pela Assembleia de Deus do Brasil. Estamos entonces en un movimiento para tratar de expandir la visión del discipulado en todo el Brasil. E um dos meios que nós estamos utilizando Y uno de los medios que utilizamos é um congresso que nós realizamos na cidade de Joinville es un congreso que realizamos en la ciudad de Joinville desde o ano passado. desde el año pasado. Congresso discipulado para o Brasil. Congreso de discipulado para el Brasil. E muita gente de vários estados do Brasil Y muchas personas de diferentes estados del Brasil tem ido até a nossa cidade para conhecer um pouco da visão do discipulado. han ido hasta nuestra ciudad para conocer un poco de la visión del discipulado. E também nós temos trazido pastores de todo o Brasil Y también hemos traído a pastores de todo el Brasil
para ministrar aos irmãos a respeito do que Deus está fazendo discipulado na nossa nação. Para ministrar a los hermanos respecto a lo que Dios está haciendo a través del discipulado en nuestra nación. E eu convido a todos os irmãos, Y les invito a ustedes, que você que puder si ustedes chegar ali em si ustedes Joinville, pudieran llegar a Joinville, de 23 a 28 de setembro del 23 al 28 de septiembre, desse ano, en este año, teremos o segundo congresso discipulado para o Brasil. tenemos el segundo Congreso del Discipulado para el Brasil. Então os irmãos vão ver aqui uma espécie de um documento Entonces aquí tenemos una especie de documento que está sendo publicado e através dos meios de comunicação da igreja, que está siendo publicado a través de los medios de comunicación de la iglesia, da nossa convenção geral, de nuestra convención general, e está chegando até os pastores das igrejas. y está llegando también a los pastores de las iglesias. É um pouquinho diante de tudo que, diante do tamanho da igreja, é apenas um pouquinho. Es un poquito en relación con la iglesia. São mais de 200.000 templos no Brasil. Son más de 200.000 templos en el Brasil. Mas gradativamente Pero gradualmente está chegando até aos pastores e aos irmãos a visão de trabalhar com discipulado. gradualmente está llegando esta visión a los hermanos de trabajar en el área del discipulado. Amém? Amén. Então, agora eu vou estar falando para os irmãos do que trata essa ideia de expandir o discipulado para o Brasil. Ahora yo voy a compartirles de qué trata esta idea de expandir el discipulado en el Brasil. Algumas ações práticas para ajudar a igreja a começar a discipular. Algunas razones prácticas para ayudar a la iglesia a expandir o a desarrollar el discipulado. Exatamente. E na introdução nós vemos que Jesus, ele é o exemplo máximo do discipulado. Como ustedes ven en la introducción, Jesús es el ejemplo máximo de discipulado. Nossos pastores aqui já ministraram Nuestros pastores aquí ya nos han ministrado que ele é o nosso discipulador, é o nosso mestre por excelência. que Él es nuestro discipulador, que Él es nuestro maestro por excelencia. E ele sendo o nosso mestre, Y Él siendo nuestro maestro, nosso modelo, nuestro modelo, ele também discipulou Él también discipuló durante 3 anos durante 3 años os seus 12 discípulos, a sus 12 discípulos, através de atos e palavras. a través de acciones y palabras. Então esses atos e essas palavras Entonces esos hechos y esas palabras visavam produzir nos discípulos um modelo, y hacían producir en los discípulos un modelo o modelo de Cristo. el modelo de Cristo. E eles mesmos poderem se reproduzir em outras pessoas. Y eso también ellos podían producirlo en otras personas. Sobre esse assunto, o pastor Rony já detalhou bastante. Sobre este asunto ya el pastor Ronnie nos ha detallado con detalles, nos ha detallado bastante. Queridos, a grande comissão, ela não é uma tarefa exclusiva de um departamento da igreja. Queridos, la gran comisión no es una tarea exclusiva, como ustedes ven ahí, de un departamento de la iglesia, Mas é a missão essencial da igreja. sino que es la esencia misma de la iglesia, de la misión de la Todo o iglesia. corpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo Ele é chamado a fazer discípulos e a ser discípulos. es llamado a ser discípulos y a hacer discípulos. E essa é a nossa essência. Y esa es nuestra esencia. Nós existimos para isso. Nosotros existimos para eso. Quando você vai a uma empresa multinacional Cuando usted va a una empresa multinacional e você chega naquela empresa e você vê uma placa que diz assim: missão e visão. cuando usted llega a esa empresa transnacional, usted encuentra una plaquita que dice misión y visión. E ali está detalhado para que existe aquela empresa Y ahí está detallado para qué existe esa empresa e qual é a missão dela, y cuál es la misión que ella tiene, a visão que ela tem de futuro. la visión que tiene del E futuro. também existe uma frase Y también existe una frase que resume que resume a essência daquilo para que existe aquela empresa. También existe una frase que resume aquello para lo cual ha sido creado o existe esa empresa. E existem muitos exemplos. Existen muchos ejemplos. Nós podemos ver empresas como McDonald's. Podemos ver empresas como McDonald's. A empresa McDonald's, ela traz na sua essência, na sua missão, Ella trae o tiene como esencia, como misión, fazer comida rápida hacer comida rápida
E a visão dela é expandir em todo o mundo as suas franquias. La visión de esta empresa es expandir todo sus negocios, sus franquicias, ¿no? Todo el mundo. Em todo o mundo. E isso, meus amados irmãos, é a visão que eles têm a respeito da empresa. Y esa es la visión que ellos tienen con respecto a la empresa. E eles têm uma frase que resume a empresa. Ellos tienen una frase que resume lo que la empresa desea. Fazer as pessoas felizes. Hacer a las personas felices. Através daquilo que eles fazem, que é os hambúrgueres. A través de aquellos que hacen, que son las hamburguesas. De uma maneira excelente, de uma maneira própria. De una manera excelente, de una manera adecuada. Eles querem alcançar o máximo de lucro e de produtividade. Ellos quieren alcanzar el máximo de ganancia y de productividad. E alcançar o máximo de pessoas com seu produto. Y también alcanzar al mayor número de personas con su producto. E para que as pessoas se sintam felizes. Para que las personas se sientan felices. Bem, bueno, a nossa missão, nuestra misión como igreja, não é construir templos. No es construir templos. Embora os templos possam fazer parte também de tudo isso. Aunque los templos pueden ser parte de ese trabajo, de ese proceso. Nossa visão, nuestra visión, não é simplesmente nos reunirmos e ficarmos parados dentro de um templo. No solamente reunirnos y quedarnos quietos dentro del templo. Embora nós nos reunimos para adorar e louvar ao nome do Senhor. Sin embargo, nos reunimos para alabar y adorar al Señor. Mas não é essa a visão. Pero esa no es la visión. Nossa visão é alcançar até os confins da terra. Nuestra visión es alcanzar los confines de la tierra. E nós existimos. Y nosotros existimos para ganhar almas para Jesus. Para ganar almas para fazer discípulos para o Senhor para Jesus. Ser discípulos para el Señor. A essência da missão da igreja. La esencia de la misión de la iglesia é fazer discípulos para o Senhor es Jesus. Hacer discípulos para el Señor Jesús. Se a igreja não faz discípulos, si la iglesia no hace discípulos, ela pode ser qualquer outra coisa. Puede ser cualquier otra cosa. Menos igreja. Menos iglesia. Porque uma igreja, ela traz em sua essência. Ella tiene en su esencia a missão de fazer discípulos. La misión de hacer discípulos. É interessante que comparando com uma fábrica. Es interesante que al compararla con una fábrica entra a matéria-prima na fábrica. En la fábrica entra la materia prima. E com os esforços das pessoas que ali trabalham. Con los esfuerzos de las personas que ahí laboran. Depois da linha de produção. Después de la línea de proceso de producción. No final sai o produto. Al final sale un producto. E a igreja, irmãos, ela também tem uma missão parecida. Y la iglesia también tiene una misión parecida. Entram as pessoas. Entran las personas que são a matéria-prima que se compõe a igreja. Que son la materia prima de la cual se compone la iglesia. O tempo e o esforço da igreja. El tiempo y el esfuerzo de la iglesia. Depois do final. Después llegado al final. Ele tem que produzir alguma coisa. Tiene que producir alguna cosa. E é produzir discípulos. Y es producir discípulos. Entra uma pessoa sem compromisso. Entra una persona sin compromiso. E quando ele se envolve com o processo do discipulado da igreja. Y cuando se envuelve con el proceso de discipulado de la iglesia, no final ele se torna um discípulo. Al final se convierte en un discípulo. O produto discípulo. final da igreja é o discípulo. Y el resultado final de la obra de la iglesia es el discípulo. Se nós estamos trabalhando e nos esforçando, si estamos trabajando y esforzándonos, mas não estamos produzindo discípulos do Senhor Jesus, pero no producimos discípulos del Señor Jesús, alguma coisa está errada. Algo está equivocado. Então a nossa missão principal, entonces nuestra misión principal é fazer discípulos para a glória do nome de Jesus. Es hacer discípulos para la gloria del Señor Jesús. Quantidade e qualidade são importantes. La cantidad y la calidad son importantes. Não existe qualidade sem quantidade. No existe calidad sin cantidad. E não existe quantidade sem qualidade. Y no existe cantidad sin calidad. E muitas vezes eu tinha ouvido de outra pessoa essa frase, mas gostei. Y yo a veces he oído esta frase de otras personas y me gustó. Gostei de ouvir do pastor Rony. Me encantó escuchar al pastor Ronnie. Que existem igrejas que são como rodoviárias. Que existen iglesias que son como terminales terrestres.
em que enquanto há movimento, En cuanto hay movimiento, tem gente por ali, hay gente por allí, está cheia. está lleno. Mas quando acaba o movimento, Pero cuando acaba el movimiento, todo mundo sai, todo el mundo sale, fica vazio. se queda vacío. Existem igrejas que vivem apenas de movimento, Hay iglesias que solamente viven por el movimiento, festas, fiestas, congressos, eventos, mas ao final pero al final não sobra nada. no queda É nada. um fogo de palha. Es un fuego de paja, ¿no? Então precisa, meus amados irmãos, Por eso necesita, mis amados hermanos, que nós façamos discípulos, que hagamos discípulos, porque a qualidade do discípulo porque la calidad del discípulo naturalmente gera a quantidade. también naturalmente genera cantidad. Na frase do pastor Rony, Frase del pastor Ronnie. ovelha sadia gera cria. ¿Eh? Ovelha sadia, Oveja sana, sana genera cría sana, ¿no? Sim. E a porta de saída, Y la puerta de salida ela será fechada será cerrada e a rotação y la rotación diminuirá disminuirá quando nós praticarmos o discipulado. cuando practicamos el discipulado. Existem igrejas no Brasil, queridos, Existen muchas iglesias en el em Brasil outros países y en otros também, países también que a porta dos fundos que la puerta de salida, la puerta de salida, é maior que a porta de entrada. que es más grande que la puerta de entrada. As pessoas simplesmente passam por dentro da igreja, Las personas simplemente pasan a la iglesia, mas não permanecem. pero no permanecen. E Jesus disse que nós somos as varas da videira. Y Jesús dice que nosotros somos la rama de la vid E o nosso fruto tem que y permanecer nuestro fruto tiene que permanecer para sermos considerados discípulos do para Senhor que seamos Jesus. considerados discípulos del Señor Jesús. A essência não é apenas ganhar, La esencia no es solo ganar, mas fazer com que as pessoas permaneçam na sino igreja. hacer que las personas permanezcan en la E iglesia. quando o discipulado funciona na igreja, Porque cuando el discipulado funciona en la de iglesia, uma maneira eficiente, de una manera eficiente, a porta dos fundos é fechada, la puerta de salida se cierra, a rotação diminui, la rotación disminuye e as pessoas vão permanecendo, y las personas e a permanecen igreja cresce y la para a glória iglesia do nome crece de para la gloria Jesus. de Dios. Foi constatado há alguns anos atrás, Fue verificado hace algunos años atrás pelo pastor Ciro Melo, um especialista na área de discipulado. por el pastor Ciro Melo, que es un experto en área de discipulado. Ele fez uma pesquisa na nossa igreja no Brasil, Él hizo una investigación en nuestra iglesia allá en el Brasil e concluiu na década de 90 y concluyó con lo siguiente: en la década del 90, que de cada 100 pessoas que aceitam a Cristo, de cada 100 personas que aceptan a Cristo aceitavam o aceptaban, na data de decisão, a ver, na fecha de la decisión, allá, la fecha de la decisión, 2 semanas después, 2 semanas después, já 60% havia desistido. ya, después de ese tiempo, el 60% habían dejado, ¿no?, la iglesia. E antes do batismo, Y antes del bautismo, apenas 20 pessoas permaneciam. y hasta antes del bautismo, solo permanecían 20 personas. E o total de batizados era 10. Y el total de bautizados era 10. Então, de cada 100 pessoas que se ganhava, Es decir, de cada 100 personas que se ganaba, 10 eram batizados e permaneciam na igreja. 10 eran bautizadas y permanecían en la iglesia. E 5 anos depois, Y 5 años después, apenas 5 pessoas permaneciam. apenas solo 5 permanecían. E nós vimos isso devido a alguns fatores, Y evaluamos y vimos que eso se debía a algunos factores. mas dos principais, Pero uno de los principales a falta de discipulado era na la igreja. falta de discipulado, O cuidado com o novo el convertido. cuidado del nuevo convertido. Algumas ações simples, Algunas razones simples, básicas, básicas, podem fazer toda a diferença na vida do novo convertido. pueden hacer la diferencia en la vida del convertido. De Del nuevo nada convertido. adianta ser a igreja que mais ganha almas para Jesus, De nada nos vale ser la iglesia que más alma gane para Jesús.
se não é a igreja que as pessoas permanecem. si no logra que esas personas permanezcan. E nós conseguimos ganhar muita gente. Y lo hemos logrado ganar mucha gente. Uma grande parte das igrejas do Brasil En gran parte de las iglesias de Brasil foram enchidas pela Assembleia de Deus. fueran llenas por la Asamblea de Dios, Porque nós não cuidamos daquelas vidas. porque no cuidamos de aquellas vidas. E essas pessoas encontraram alguém que cuidou delas. Y ellos fueron a otras iglesias donde encontraron que alguien las cuidaba. E las para que cuidara. isso não aconteça aqui também Y com para os que eso no irmãos, acontezca aquí, os irmãos têm que priorizar o discipulado. los hermanos tienen que priorizar el discipulado. Que o discipulado, ele é o que faz com que a pessoa permaneça firme com Jesus. Porque el discipulado logra y hace que las personas permanezcan con Jesús. De cada 100 pessoas que aceitavam, apenas 5 permaneciam. De cada 100 personas que aceptaban a Jesús, solo 5 permanecían. Sem o discipulado. 5 sin el discipulado, sin el discipulado. Até o batismo, 20 pessoas. Hasta el bautismo, 20 personas. Veja bem, Miren bien, ganhar 100 pessoas ganar 100 personas e perder 80 y perdieron 80. é um fato muito triste. Es un hecho muy triste. Mas, através do discipulado, nós temos conseguido inverter isso. Pero a través del discipulado hemos logrado invertir ello. Em algumas congregações se inverteu essa estatística. En algunas congregaciones se ha invertido esa estadística. De cada 100 pessoas que aceitam a Jesus, De cada 100 personas que aceptan a Jesús, 80 estão permanecendo 80 permanecen para a glória do nome para la de gloria Jesus. del nombre del Señor. Aleluya. Aleluia. Aleluya. No texto que nós escrevemos, e essa carta foi para todos os pastores do Brasil, El texto- através dos meios de comunicação. El texto que escribimos y dirigimos a todos los pastores de Brasil a través de los medios de comunicación, Nós dizemos que o pastor presidente da igreja, hicimos que el pastor presidente de la iglesia ele deve ser o responsável principal pelo discipulado. debe ser el pastor presidente de la iglesia debe ser el pastor responsable o el principal responsable del discipulado. Se o pastor presidente não se envolver Si el pastor presidente no se involucra e não se comprometer, y no se compromete, o discipulado vai ao fracasso. el discipulado va al fracaso. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Obed, Alabo al Señor por la vida del pastor Obed, porque ele é o principal discipulador, porque él es el principal discipulador, principal formador de líderes. es el principal formador de E líderes. pode ter certeza, meu amado irmão e minha amada irmã, Y pueden tener la seguridad, mis amados hermanos y hermanas, que você seguindo as orientações do seu que pastor ustedes siguiendo las orientaciones de su e pastor se envolvendo e comprometendo nesse processo de discipulado, y envolviéndose y comprometiéndose en este proceso de discipulado, você vai experimentar as bênçãos de Deus para a tua vida. ustedes van a experimentar bendiciones de Dios para su E vida. você vai ser uma fonte para compartilhar as bênçãos de Deus com outras Y usted va a pessoas. ser una fuente de bendición a otros para compartir bendiciones. E você vai alcançar os teus amigos, parentes e vizinhos com a mensagem de Y Deus. vas a alcanzar a tus parientes y vecinos con la palabra y el mensaje de E Dios. esse templo será pequeno. Y este tiempo será E pequeño. os templos da igreja aqui no Peru serão Los pequenos. templos aquí en el Perú serán pequeños. Para o que Deus vai fazer através da vida de Para lo que vocês, Dios va a para a hacer a glória través do de la vida nome de deles. ustedes. Para la gloria de su Aleluya. nombre. Aleluya. Ao pastor compete preparar os discipuladores Al pastor le compete preparar a los discipuladores e colocar como prioridade de ação da igreja y colocar como prioridad de acción de la o iglesia discipulado. el discipulado. Vocês estão vendo aqui, Ustedes están Eu- observando, eu, minha esposa yo, mi e esposa, no meio de nós dois, nosso pastor presidente, y en medio de nosotros dos, el pastor presidente, pastor Sérgio Melfior. el pastor Sergio Melfior. Ele é um homem que ama almas. Es un hombre que ama las almas. É um homem que é um grande discipulador. Es un hombre que es un gran E o discipulador. pastor Sérgio, ele sempre diz que o discipulado, El pastor Sergio dice que un discipulado ele é o eixo principal da igreja. es el hecho principal, ¿no? El eje, perdón. El eje. El discipulado es el eje principal de la iglesia. O discipulado, imagine você um pneu, uma roda de bicicleta. Imagínese usted el pedal, ¿no? O la rueda, ¿no? Porque, la rueda de bicicleta O eixo principal tiene un eje principal é o discipulado. y ese eje principal es el discipulado. E os raios Y los rayos
são os departamentos da igreja. Son los departamentos Os de la ministérios iglesia. da igreja. Son los ministerios de la O iglesia. discipulado está no centro. El discipulado está en el Tudo centro. deve girar ao redor do discipulado. Todo gira en torno al discipulado. E assim a igreja vai avançando, ela vai rodando, ela vai crescendo Y así la iglesia va avanzando, va rodando y va creciendo. e vai desenvolvendo o seu trabalho e ganhando almas para o reino Y de va Deus. desarrollando su trabajo y ganando almas para el reino de Dios. Amém? Amén. Então aqui eu trago algumas ações práticas, Entonces les traigo aquí, les comparto algunas acciones prácticas, básicas, básicas, para nós melhorarmos em alguns detalhes o discipulado da igreja. para mejorar en algunos detalles del discipulado en la iglesia. E o primeiro ponto que nós desenvolvemos e repassamos aos pastores do Brasil El primer punto que hemos desarrollado y hemos compartido, hemos transmitido a los pastores de Brasil, é que a igreja precisa trabalhar e melhorar a recepção. es que la iglesia necesita mejorar en la recepción. A recepção é a porta de entrada da igreja. La recepción es el ingreso, la puerta de entrada a la iglesia. É o cartão postal La tarjeta postal da igreja. de la iglesia. Se você for mal recebido, Si usted es mal recibido, você provavelmente não vai voltar, probablemente usted no vuelva, seja na igreja sea en la iglesia ou no trabalho que os irmãos fazem nas células. o en el trabajo que los hermanos grupos. hacen en las células. As pessoas têm que ser bem recebidas. Las personas tienen que ser bien recibidas. O pastor Antônio Gilberto, um grande teólogo da nossa nação, El pastor Antonio Gilberto, Gilberto, ¿no? Un gran pastor, un gran teólogo de nuestra nación. ele disse que a pessoa vai aonde é convidada. La persona dice que, él dice que la persona va a donde es invitada. A pessoa fica onde é bem recebida. La persona se queda donde es bien recibida. E a pessoa volta onde é bem tratada. Y la persona regresa o vuelve donde es bien tratada. Então nós temos que trabalhar isso em nós. Entonces tenemos que trabajar eso en nosotros. Cada um de nós é responsável pelas pessoas que chegam à igreja. Cada uno de nosotros es responsable de las personas que llegan a la iglesia. Cada um de nós é responsável pelas pessoas que chegam no nosso grupo. Cada uno de nosotros es responsable de las personas que llegan a nuestro grupo. E nós temos que fazer de tudo para que ela se sinta bem no nosso meio. Y tenemos que hacer todo lo posible para que ellos se sientan bien en nuestro medio. Uma pessoa que é bem tratada, Una persona que es bien tratada ela fala para 10 outras pessoas que foi bem tratada naquele habla a local. otras 10 personas que fue bien tratada. Mas uma pessoa que é maltratada, Pero es una persona que es maltratada, ela fala para mais 50. pero ella habla a 50. Sempre a notícia ruim é maior. Siempre la noticia buena, A mala. no, mala corre más, ¿no? Avanza más. Nós falamos, né? Tem um ditado no Brasil Tenemos un dicho en Brasil, que andou mais do que notícia ruim. que la noticia caminó. Quando uma pessoa anda bastante, nós dizemos Ah, assim, ela caminhou mais do que notícia ruim, mala notícia. Cuando una persona camina bastante, decimos, esta persona camina más que una mala noticia. Porque a notícia má, ela vai muito longe. Porque la noticia mala va muy lejos. Então, meus irmãos, nós temos que fazer de tudo para que as pessoas elas sejam bem recebidas. Entonces tenemos que hacer todo para que las personas sean bien atendidas y Eu recibidas. estou enfatizando alguns pontos, Solo estoy resumindo aqui a Solo apostila, estoy enfatizando algunos puntos, resumiendo la mas separata. depois os irmãos podem ler com calma em casa. Pero ustedes pueden leerlo con calma en casa. Também, meus amados irmãos, nós temos que pensar También, amados hermanos, tenemos que pensar no registro das fichas de decisão. en el registro de las fichas de decisión. Quando as pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador, Cuando las personas aceptan a Cristo como su Salvador, tem que haver um trabalho de aconselhamento, tiene que haber un trabajo de consejería, tem que haver um trabalho de cuidado, tiene que haber un trabajo de cuidado, abraçar as pessoas que se chegam para tomar uma decisão por Jesus. abrazar a las personas que llegan a tomar una decisión por E Jesús ter todas as informações y tener todas las informaciones para iniciar rapidamente o acompanhamento. para iniciar rápidamente el acompañamiento. Se nós nos esquecemos de fazer a ficha de decisão, Si nos olvidamos de hacer la ficha de decisión, quando as pessoas aceitam a Cristo nas nossas reuniões, cuando las personas aceptan a Cristo en nuestras reuniones, seja em casa ou seja na igreja, sea en casa o en la iglesia,
nós certamente perderemos aquela pessoa. de seguro que vamos a perder a esa persona. Uma pesquisa também diz La investigación también dice que 80% das pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, que el 80% de las personas que aceptan a Cristo como Salvador, desculpa, de 80 a 90%, perdón, del 80 al 90% de las personas que aceptan a Cristo como Salvador, se não estão envolvidas com o discipulado, si no están envueltas en el tema del discipulado, elas não sabem exatamente o que estão fazendo. ellos no saben en realidad lo que están haciendo. Elas simplesmente aceitam, mas não têm noção do que representa aceitar a Cristo. Simplemente reciben, aceptan, pero no están seguros ni tienen noción de lo que realmente significa seguir a Cristo. Eu contei para os irmãos lá no Chile Conté a los hermanos ahí en Chile o meu testemunho de quando eu aceitei a Jesus. mi testimonio de cuando acepté a Jesucristo. Um amigo meu me convidou para ir numa cruzada. Un amigo me invitó a ir a una cruzada. Ele estudava comigo. Él estudiaba conmigo. E eu estava recentemente morando na cidade de Fraiburgo, no Brasil. Yo estaba viviendo recién en la ciudad de Friburgo sería, ¿no? Ahí en Brasil. E não tendo o que fazer na cidade, eu não tinha o que fazer na cidade. Não tinha nada que hacer. Atividade. No tenía mayor actividad en esa ciudad. Então eu disse, eu vou com você na cruzada. Entonces voy contigo. Chegando lá, havia um culto ao ar livre. Había un culto al aire libre. E os cantores cantaram. Los cantantes estaban entonando canciones. Aconteceu a pregação. Luego vino la predicación. E no momento do apelo, y en el momento del llamado, veio um irmão chamado, vino un hermano llamado, o irmão Lauro. El hermano Lauro era um dos líderes dos jovens. era uno de los líderes de jóvenes. Era uma pessoa que trabalhava no campo. Era una persona que trabajaba allá Tinha en as la mãos obra, calejadas. en el campo, trabajaba en el campo y tenía las manos callosas. Ele chegou, me abraçou assim bem forte Llegó y me abrazó bien fuerte e disse: jovem, y me dijo, joven, você quer aceitar Jesus? ¿usted quiere aceptar a Jesús? Eu pensei assim: aceitar o diabo eu não quero. Yo pensé así, aceptar Al diabo eu não quero. al diablo yo no quiero. Eu quero aceitar a Jesus. Yo quiero aceptar a Claro, Jesús. quem não quer? ¿Quién no quiere? Eu disse: sim. Yo dije, claro, está bien. E aí ele me levou lá na frente. Y ahí me llevó al frente, Ele orou por mim. oró por mí. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu orei também em pensamento. Recuerdo que también fue una de las primeras veces que oré ahí en mi pensamiento E aceitei a Jesus. y acepté a Jesús. Saí dali. Salí de allí. Meus amigos diziam que eu fui até sem camisa. Los amigos dicen que salí hasta sin camisa. Porque eu estava com a camisa do São Paulo, Porque time estava- lá do Brasil. porque Estava com estava- a camisa do time do São Paulo, do Brasil. Estaba- Com a camisa de uma equipe. Estaba con la camiseta o el polo de un equipo de Brasil. Então, eu estava todo assim, jogadão, todo Todo así. mal vestido, No estaban bien vestidos. cabeludo. Estaba con el pelo largo. E aí os jovens da igreja vieram Y me los cumprimentar. jóvenes de la iglesia vinieron y me saludaron. A paz do Senhor. Padre Eu Señor, fiquei assustado. yo me asusté. O que é isso? ¿Y qué es eso? Não, paz do Senhor, agora você é crente, agora você é um dos nossos aqui. Padre Señor, usted es ahora cristiano, creyente, ahora usted es uno de los nuestros aquí. Eu disse: espera aí, Y yo le dije, espera ahí. eu não sou crente. Yo no soy creyente. Não, mas você aceitou Pero Jesus. usted aceptó a Jesús. Não, aceitar Jesus eu aceitei. Yo acepto a Jesús, claro. Mas eu não quero ser crente. Pero yo no quiero ser Ele creyente. disse: não, você vai entender o que é ser crente. No, usted luego va a entender lo que es ser creyente. Fica tranquilo. Quédate tranquilo. E aí eles começaram a me integrar no grupo de jovens. Y me comenzaron a integrar al grupo de jóvenes. Levar para a escola dominical. Me llevaban a la escuela dominical. Levar para as atividades dos Me jovens. llevaban a las actividades de jóvenes. Levar aos retiros. Me llevaban a los retiros. E um dia um congresso. Y un día en un congreso Estava o pregador pregando. estaba ahí un predicador hablando. Não lembro a mensagem. Não recuerdo a mensagem. Não lembro quem era o pregador. No recuerdo quién era el predicador. Eu só me lembro que Deus falou comigo naquele dia. Solo recuerdo que Dios habló aquel día Meu conmigo. coração queimou, se encheu de fogo de Deus. Mi corazón se quebró y se llenó de fuego de Dios. Eu senti a presença do Espírito Sentía la Santo na minha presencia del vida. Espíritu Santo en mi vida. E eu não sei como, de repente, de lá de trás da igreja, No sé cómo de ahí la parte de atrás de la iglesia. eu já estava aqui na frente yo ya chorando de estaba- joelho dobrado, Ya estaba yo adelante llorando, verdadeiramente entregando meu coração para doblando mis Jesus. rodillas y entregando verdaderamente mi corazón a Jesús. E a partir daí até hoje eu sirvo ao Y a Senhor, partir de ese momento hasta hoy sirvo al Señor. para a glória do nome de Jesus. Para la gloria del nombre del Señor.
Mas a princípio eu não sabia o que era aceitar Jesus. Pero al inicio yo no sabía que era aceptar a Jesús. E muita gente, meus amados irmãos, Y mucha gente, mis queridos hermanos, também não sabe em que implica tomar uma decisão para Cristo. no sabe lo que realmente implica tomar una decisión por Cristo. Por isso, quando uma pessoa toma uma decisão, Por eso cuando una persona toma una decisión, nós temos que dar todo o apoio possível tenemos que darle todo el apoio posible para que a pessoa permaneça Para que na a per- igreja para que la- ligada ao corpo de Cristo. para que la persona permanezca unida al cuerpo de Cristo. Amém? Amén. Também, queridos, Também, é queridos, importante Es importante ter um trabalho de direção do discipulado, tener un departamento de discipulado o de dirección de discipulado, que tem a responsabilidade de desenvolver o discipulado com os novos convertidos. que tiene el trabajo y el deber de desarrollar el trabajo de discipulado con los nuevos convertidos E organizar esse trabalho para que o trabalho seja padronizado. y organizar para que ese trabajo esté bien padronizado, bien estructurado, puede ser, bien Exactamente. estructurado, bien desarrollado. Então, queridos, é necessário. Lá em Joinville, nós temos um departamento de discipulado. Nosotros allá en Joinville tenemos un departamento de discipulado. Aqui tem alguns pastores que trabalham lá. Ahí ustedes pueden ver la diapositiva, algunos pastores que trabajan allá E outros pastores que estavam nos visitando também. y algunos pastores que nos estaban visitando Mas nós también. temos uma equipe que trabalha nessa coordenação. Pero tenemos un equipo que trabaja en esta coordinación E o Senhor tem nos abençoado. y el Señor nos ha bendecido. E o trabalho tem crescido. El trabajo ha crecido Porque nosso pastor presidente tem colocado prioridade no trabalho do discipulado. porque nuestro pastor ha colocado la prioridad en el trabajo de discipulado. Outra coisa que nós pontuamos na apostila Otra cosa que puntualizamos o remarcamos en la separata é que o contato com o novo convertido deve ser imediato. que el contacto con el nuevo convertido debe ser inmediato. Aqui tem um dia, é um culto na igreja que eu atendo. Ahí hay un culto en la iglesia donde yo ministro o atiendo. Quando esse irmão de terno preto é o Dutra. Ese hermano que está con el terno negro se llama Dutra. Ele começou a evangelizar um amigo Él comenzó a evangelizar a un amigo que é alcoólatra, que era alcoolista. alcohólico. Isso, alcoólico. E foi evangelizando, ensinando a palavra de Deus para ele. enseñando la palabra de Dios para él E ele levou ele para o culto. y lo llevó al culto. E no culto ele aceitou a En el Jesus. culto aceptó a Jesús E o nosso fotógrafo registrou o momento da decisão dele. y nuestro fotógrafo Una registró foto- el momento de la decisión de este Uma foto linda. amigo, E agora o una irmão foto Dutra linda. está acompanhando, está ajudando esse irmão. Y ahora él está acompañando a este hermano. E é interessante, irmãos, que esse contato ele deve ser imediato. Es interesante porque ese contacto debe ser inmediato. Quando a pessoa coloca no coração o desejo de se entregar a Cristo, Cuando la persona tiene en su corazón el deseo de entregar su vida a Cristo, nós temos que ser mais rápidos do que o diabo. tenemos que ser más rápidos que el diablo. A Bíblia diz, La Biblia dice na parábola do joio e do trigo, en la parábola de la cizaña y el trigo, La la cizaña cizaña y y el el trigo, que quando dormiram os homens, cuando se durmieron los trabajadores, veio o inimigo vino el enemigo e semeou, e sembrou o joio no meio do trigo. y cizaña en medio del trigo. Então nós temos que ser rápidos. Tenemos que ser rápidos. Quando a pessoa abre o coração para Cristo, nós temos que imediatamente ir ao encontro dela. Toda persona que entrega su vida a Cristo tenemos que ir rápidamente al encuentro de ella. Pesquisas também dizem Investigaciones también aseguran que cerca de 90% das pessoas, ou de 80 a 90% das pessoas, que cerca del 80 al 90% de las personas elas desistem Ellas ou desistem. se enfraquecem na fé o se debilitan en la fe dentro de 48 horas após a decisão. dentro de las 48 horas después de haber hecho su decisión. Porque o diabo ele trabalha para a pessoa não voltar para a igreja. Porque el diablo trabaja con la persona no cuando está en la iglesia. O no, para que no vuelva a la iglesia. No Trabaja, gracias. Trabaja para que no vuelva esta persona a la iglesia. E nós temos que ser rápidos em adicionar essa pessoa ao corpo de Cristo, a integrá-lo. Y tenemos que ser rápidos para hacer que esta persona se integre rápidamente al cuerpo de Cristo. Você já viu quando uma pessoa aceita Jesus? Usted ya vio cuando una persona acepta a Jesús. Se ele era uma pessoa do álcool, por exemplo, Se era- alcoólico, por Si era una persona alcohólica, por ejemplo, no outro dia cedo,
Al otro día temprano, vai aparecer lá um amigo que também é alcoólatra. al otro día temprano se va a encontrar con algún amigo que también es alcohólico E vai querer levá-lo para o mau caminho. y lo va a querer llevar por el mal camino. Será uma pessoa que tinha envolvimento com a prostituição. O si es una persona que está envolvida en el tema de la prostitución, Vai aparecer alguém lá fazendo propostas indecentes. va a llegar ahí alguien que le va a hacer propuestas indecentes. Será uma pessoa envolvida com drogas. Si es una persona que está envuelta en drogas, O traficante vai atrás. el traficante va a ir detrás. Porque o diabo também trabalha para impedir que a pessoa permaneça Porque na el diablo igreja. trabaja para que las personas permanezcan. Agora Deus conta com você, irmão. Por eso Dios cuenta con usted. Aleluia, porque o reino de Deus ele nunca perde. Porque el reino de Dios nunca pierde. Quando nós estamos dentro da vontade de Cuando Deus, estamos dentro de la voluntad de Dios nós vamos ao encontro das pessoas. y vamos al encuentro de las E a Bíblia personas, diz que as portas do la inferno Biblia dice que las puertas del infierno não prevalecerão no contra a igreja do permanecerán contra la Senhor. iglesia del Señor. Se você decidir ir ao encontro das Si vidas, usted va decide ir al encuentro de las vidas, Deus vai contigo. Dios va a ir contigo. Aonde você A chegar, donde tú llegues, o Senhor chega com el você. Señor estará contigo. Quando você falar, Cuando tú hables, Deus fala através Deus de você. hablará através de ti. Quando você impõe as mãos, Cuando tú pones las manos, Jesus faz um milagre Jesus através faz de um milagre você. através tuyo. Aleluia, porque Ele é Aleluia. poderoso. Porque Ele é poderoso. Mas você precisa ir ao encontro. pero precisas ir Ele necesitas el disse: encuentro. Eu estarei convosco Yo estoy contigo todos os dias, Todos os dias, até a consumação dos até o séculos. fim dos Todos siglos. aqueles que sentem a presença de Jesus Todo na lo sua que- vida, levante a tua mão. Aleluya. Aleluia, você que sente que Ele está com você, glorifique ao Y us- nome y dele, usted que sabe que Dios porque está Ele con não usted, vai te glorifique, abandonar. porque Él no te va a Ele abandonar. vai estar contigo, Ele vai estar contigo. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de- Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar- mas Ele quer que você se coloque à disposição Pero quiere que te coloques en para disposición cuidar da vida de alguém. para que cuide la vida de otros. Aleluya. Aleluya. Glória a Deus, aleluia. Também nós colocamos a visita ao novo convertido. También tenemos visitar al nuevo convertido. Essa visita, Esa visita ela e o próprio discipulado. es en el propio discipulado. Ele discipulado propriamente dito. Esa visita es el discipulado propiamente dicho. Tanto a visita como o discipulado. Claro, tanto as la duas visita como el coisas. discipulado, las dos cosas, Ele deve ser realizado por pessoas debe ser realizado por personas que falem a mesma linguagem da pessoa a ser visitada, o discipulado. que hablen el mismo lenguaje de la persona que va a ser visitada en el discipulado. Nós pensamos A veces pensamos que é melhor que es mejor jovem visitar outro que jovem. falem a mesma linguagem da pessoa. Tem um probleminha aqui no som. Continua. Nosotros recomendamos que un joven visite a otro joven. Exato. Adolescente ou um líder de adolescentes vai ao encontro dos Que el adolescentes. líder de adolescentes vaya al encuentro de adolescentes. Que uma senhora visite outra senhora. Que una señora visite a otra señora. Que um casal visite outro casal. Que un matrimonio visite a otro matrimonio. Para que assim a conversa, os assuntos sejam parecidos. Para que la conversación sea de temas afines y comunes. Isso, para que haja também uma facilidade de interação. Claro, para que haya una facilidad de interacción. Às vezes uma pessoa idosa A veces una persona mayor não vai ter a mesma facilidade de ter uma conversa com o jovem. no va a tener probablemente una misma facilidad de conversar con un joven. O jovem vai falar em WhatsApp, El joven va a hablar en WhatsApp, Facebook, Facebook, va a hablar de Twitter. Twitter. e a pessoa vai dizer que está falando em outras línguas. Y la persona mayor va a decir, "Este está hablando en otras lenguas." A conversa não combina. La conversación no cala, no hay mucha comunión ahí. Então é melhor Por eso es mejor que nós venhamos alcançar pessoas que tenham alguma afinidade. que podamos visitar o alcanzar a personas que tengan alguna afinidad. E o pastor e o líder do Y discipulado, el pastor o el líder del discipulado ele tem essa visão. tiene esa visión. Quando alguém precisa ser visitado, Cuando alguien necesita ser o novo visitado, convertido precisa ser atendido. el nuevo convertido necesita ser Ele atendido. vai saber quem é a pessoa indicada para cuidar El daquela líder va a saber pessoa. quién es la persona indicada para cuidar a esa alma. É claro que o ideal, Es claro, eso es lo ideal.
que a pessoa que trouxe aquele convidado Claro, para a igreja lo ideal es que la persona que trajo al invitado a la iglesia e já tem afinidade, ya tiene afinidad, cuide daquele convidado. cuide de aquel invitado. Mas muita gente vem através da divulgação, Pero a veces las personas vienen a través de la divulgación, dos de folhetos, programa de rádio, programas de radio, internet. internet. E essas pessoas precisam também ser cuidadas. Y esas personas también necesitan ser cuidadas. Aqui os dados que eu já falei para os irmãos. Aquí están los datos que ya les hablé a ustedes. Também a escola dominical. También la escuela dominical. A escola dominical, ela deve, as igrejas que trabalham com a escola dominical, Las iglesias que trabajan con escuela dominical devem aproveitar esse ambiente para também inserir o discipulado, deben aprovechar esa posibilidad para poder también seguir el discipulado. incentivar o novo convertido Incentivar al nuevo convertido a frequentar prioritariamente a frecuentar prioritariamente o culto de doutrina, el culto de o doctrina, ensino da palavra de el Deus, culto de enseñanza de la palabra de Dios e também a reunião E da também- escola bíblica, y también la reunión de la escuela para bíblica ele aprender a crescer na fé. para que aprendan a crecer en la fe. Eu ouvi a palestra do pastor Abe Huber. Yo escuché el mensaje del pastor A.B. Huber. O pastor aqui citou que na pesquisa, né, O pastor- nenhum líder de sucesso El pastor habló ahí en la investigación que ningún líder de éxito teve a sua formação apenas na escola dominical debe su formación solo a la escuela dominical e só nos cultos públicos de ensino. o los cultos públicos de enseñanza. Porque não o objetivo não é simplesmente formar grandes líderes, Porque el objetivo no solamente formar grandes líderes, mas a escola dominical e o culto de ensino, pero la escuela dominical, el culto de enseñanza, eles são ferramentas para que você cresça também, son herramientas para que usted crezca, para que você adquira mais conhecimento. para que usted adquiera más conocimiento. Isso é importante. Eso es muy importante. Mas é claro que só o culto de ensino é a escola dominical Pero es claro que solamente el culto de escuela dominical e y de o culto enseñanza não vão fazer de você um grande líder. no va a hacer de usted un gran líder. Para você ser um grande líder, Para que usted sea un gran você líder, precisa ter um discipulador usted necesita tener un e discipulador também fazer discípulos. y también hacer discípulos. Amém, meus irmãos? Amén, mis hermanos. Esse grupo aqui, irmãos, Este grupo que ustedes ven é um grupo de discipulado do nosso templo sede. es un grupo de discipulado ahí en nuestro templo sede. Todos eles estão sendo preparados para serem líderes. Todos ellos están siendo adiestrados para ser líderes. São novos convertidos com a média de 9 a 9 meses a 1 ano de crente. Son convertidos que tienen entre 9 a 12 meses, ¿no? Convertidos. Mas já estão dando frutos para o reino de pero ya Deus. están dando frutos para el reino de Dios. También, outra ferramenta importante é a integração. Otra herramienta muy importante es la integración. Nós temos que integrar as pessoas à igreja. Tenemos que integrar a las personas a la O iglesia. trabalho que os irmãos realizam nas células El trabajo que los hermanos realizan en las células é interessante porque ajuda a integrar os novos convertidos. es interesante porque ayuda a integrar a todos los nuevos convertidos. Nós trabalhamos na nossa igreja Trabajamos en nuestra iglesia com um grupo de louvor de novos convertidos. con un grupo de alabanza de nuevos convertidos. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos os novos. Essa foto é do mês passado. Y esta foto que ustedes ven es del mes pasado. É de uma congregação chamada Vila Nova. Es de una congregación llamada Villanueva sería. Villanueva sería la traducción. Sim. Aqui a despedida do pastor, estava tendo um câmbio, troca de pastor. Ahí era un cambio, estaba despidiendo al pastor, había un cambio de pastor. Mas o grupo dos novos convertidos, ele se tornou um grupo forte da Pero el igreja. grupo de nuevos convertidos se convirtió en un grupo muy fuerte dentro de la E a iglesia. maioria da liderança que hoje está atuando nos departamentos da igreja, Y la mayoría de los líderes que están actuando allí dentro de la iglesia eles saíram desse grupo salieron de este grupo porque estão participando do discipulado. porque están participando del discipulado E também todas as semanas y también todas las semanas eles estão se reunindo, se están reuniendo, fazendo integração, haciendo integración, tendo comunhão teniendo comunión, e também ensaiando e se preparando para servir a igreja. ensayando y preparándose para servir a la iglesia.
É uma estratégia que tem nos ajudado muito, Es una estrategia que nos ha ayudado mucho, porque a nossa igreja é uma igreja tradicional, porque nuestra iglesia era una iglesia não é uma tradicional, igreja em células. no era una iglesia en células. E No es una essa iglesia en células. estratégia da integração Y esa estrategia de la integración é o ponto principal para que as pessoas permaneçam. es el punto principal para que las personas permanezcan. Na maioria das vezes, Muchas veces, as pessoas que não se integram na igreja, en la mayoría de las veces, las personas que no se integran a la que não têm iglesia, um trabalho voltado para elas, que no tienen un trabajo enfocado en ellos, ela se sente como um corpo estranho no meio da se igreja. sienten como gente extraña fuera de la iglesia. É como você ter um cisco no olho, Cuando usted tiene una paja en el ojo, ya. o teu olho quer expelir, quer tirar Claro, aquilo. da la impresión que el ojo quiere botar esa paja, ¿cierto? E assim, muitas vezes as pessoas que não estão integradas, Y así pasa cuando muchas veces las personas elas no são están como aquele integradas, corpo estranho no nosso corpo. son como aquel cuerpo extraño en nuestro ojo Sim, ele acaba sendo expelido y, pelo y corpo. termina ser expulsada, botada por el cuerpo. Você já percebeu que muita gente chega à igreja, Usted ya se dio cuenta que mucha gente llega a la iglesia, não é cuidada, no es atendida e daqui a pouco passa a não vir mais à igreja, y después ya pasa que ya no viene más a la é iglesia. porque ela se sentiu um corpo Es estranho. porque se sintió esa vida, Ela un se cuerpo sentiu extraño. como esse cisco no olho. Se sintió como esa paja en el ojo. A igreja, com a sua indiferença, La iglesia con su indiferencia acabou expelindo ela para terminó fora. botándola. Então nós temos que fazer com que as pessoas não sejam um corpo estranho, Por eso nosotros tenemos que hacer que las personas no se sientan un cuerpo mas extraño, que as pessoas venham fazer parte do que las corpo. personas vengan a ser parte del Elas venham cuerpo, ser um membro do corpo. vengan a ser miembro del cuerpo, Elas venham se sentir bem no corpo. vengan a sentirse Que bien elas en venham el estar cuerpo, ligadas no corpo. vengan a sentirse unidas E que en a el vida cuerpo, do corpo passe para ela. y que la vida del cuerpo pase a ellas E ela seja uma bênção nas y mãos do será una Senhor. bendición en las manos del Señor. E esse grupo de louvor, Este grupo de alabanza, junto com todas as estratégias de integração, junto con toda esa estrategia de integración, nos ajudou nessa mesma congregação. nos ayudó en esa misma congregación. Na estatística do ano 2012, En la estadística del año 2012, nós tivemos 79% de permanência. tuvimos un porcentaje de 79% de permanencia. Eu falei para os irmãos que, em média, Le hablé a los hermanos que en promedio, até o batismo permaneciam 20 pessoas. hasta el bautismo permanecían 20 personas. Nós conseguimos inverter a estatística. Nosotros llegamos a invertir la estadística. Somente 20 saem Solamente 20 salen e 80 permanecem y para a glória 80 do nome de permanecen y Jesus. quedan para la gloria de Jesús. Alguém me falou, pastor, então tá bom, vamos alguém- parar e vamos descansar. Entonces alguien dijo, bueno, pastor, vamos a parar un poquito y vamos a descansar. 79, 80% tá bom. El 79, 80% está muy bueno. Eu disse, não, meu irmão. Yo le dije, no, mi hermano. Ele disse, não, mas nós estamos melhor do que a parábola do semeador. Dice que estamos mejor que la parábola del sembrador. Porque de 4 sementes, Porque de 4 semillas, ele conseguiu uma. él consiguió una, ¿no? E 3 caíram no solo ruim. 3 cayeron en tierra mala, Mas uma brotou. pero una brotó. Eu disse, mas irmão, essa parábola não se refere ao discipulado. Pero le dije, hermano, esa parábola no se refiere al discipulado. Discipulado é a parábola da ovelha perdida. El discipulado es la parábola de la oveja Você perdida. está usando a parábola errada. Usted está usando la parábola O equivocada. pastor tinha 100 ovelhas Porque ahí dice que había 100 ovejas, e só uma se perdeu. solo una se perdió, Mas aquela que se perdeu, pero aquella que se perdió, o pastor foi ao encontro dela e El pa- trouxe ela nos ombros. el pastor fue a buscarla para unirla a los demás. Então eu disse para ele, não use a Bíblia Entonces le dije, no uses la Biblia para justificar a perda das pessoas. para justificar la pérdida de las personas. Nós não podemos perder ninguém. No podemos perder a Jesus nadie. disse, aquele que vem a mim, Jesús dice, aquel que viene a de mí, maneira nenhuma o lançarei de fora. ninguna manera lo voy a echar fuera. Nós temos que cuidar das pessoas que vêm a Tenemos Cristo. que cuidar de las personas que vienen a la iglesia. Amén, meus irmãos. Amén. Aleluya. Glória a Deus, aleluia. Vou mostrar para os irmãos algumas fotos de alguns grupos de louvor. Les voy a mostrar algunas fotos de los grupos de alabanza.
Aqui é a congregação do Jardim Camélia. Esta es la congregación de Jardín Camélia. Aqui é a congregação do Jardim Iririú. Ahí está, ven. Jardín Iriú. Tá meio... Aqui é a congregação da Estrada Mildau. Ahí está, esa es otra congregación, Estrada Mildau. Essa congregação é uma congregação bem pequenininha. Es una congregación bien pequeñita. Em uma região que só moram descendentes de alemães. Es una región donde solo viven normalmente descendientes de alemanes. No interior, no campo. En el interior, allí en el campo. E o pastor começou a discipular um irmão. El pastor comenzó a discipular a un hermano. Esse irmão de camisa branca que está lá. Ese hermano de camisa blanca que ustedes ven allí. E ele e a sua esposa se converteram a Jesus. Y él y su esposa se convirtieron a Jesús. E depois de discipulados, começaram a discipular esse casal que está aqui na frente. Y después cuando comenzaron a discipular a ese matrimonio que ustedes ven ahí en el frente, ¿no? O irmão de camisa azul, o irmão Jackson. El hermano de camisa azul, el hermano Jackson. E aí foram discipulando os demais que estão na foto. Y fueron discipulando a los demás que ustedes ven en la foto. E formaram o grupo de louvor dos novos convertidos. Y formaron un grupo de alabanza de nuevos convertidos. E o pastor da igreja luterana ficou sabendo. Y el pastor del pastor de la iglesia luterana se enteró. Porque lá todo mundo é luterano. Porque allá normalmente todo el mundo es luterano. São todos descendentes de alemães. Son descendientes de alemanes. E ele fez uma reunião, uma assembleia geral. Y él hizo una reunión, una asamblea general. E disse para toda a comunidade. Y le dijo a toda la comunidad. Fulano de tal e ciclano. Fulano de tal. Tem duas pessoas na comunidade. Hay dos, fulano y mengano ahí que son de la comunidad. Que foi feita uma lavagem cerebral. Que les han lavado el cerebro. Estão ficando loucos. Están quedando medio locos. E eles estão indo nas casas das pessoas. Y están yendo a las casas de las personas. E a pessoa que escuta eles também fica maluca. Y las personas que escuchan a estas personas quedan más locos. Eles fazem uma lavagem cerebral. Uy, te hacen un lavado cerebral. ¿É lavagem cerebral que se fala aqui? Sí, sí, lavado cerebro, sí, está bien. E eles falam que não pode mais beber. Y ellos hablan de que no se puede tomar más. Não pode mais fumar. No puede fumar más. Não pode mais dançar nos bailes, fazer festa. No puede bailar ahí en las fiestas. Eles estão ensinando errado. Están enseñando equivocado. Tudo que nós gostamos de fazer é isso. Todo lo que nos gusta hacer es eso. E esses homens estão perturbando a comunidade. Y estos hombres están perturbando a la comunidad. E aí acabou aquela colocou eles como os inimigos da comunidade. Acabada la reunión, quedaron esos hermanos, ¿no? Como enemigos de la comunidad. Não era para abrir a porta da casa para eles. No era para que le abran la puerta a esos hermanos. E parente desse irmão. Y un pariente de ese hermano contou para ele. Él les contó que o pastor tinha falado. Lo que el pastor luterano había hablado. E ele ficou triste. Quedó muy triste. E ele me ligou. Y me llamó. Pastor Juari, eu não quero mais fazer discipulado. No quiero ser más discipulado. Quero entregar meu trabalho para o Senhor. Quiero entregarle mi trabajo. Eu quero entregar o trabalho para o meu pastor da minha congregação. Voy a entregar el trabajo a mi pastor de la congregación. Porque agora eles estão falando isso de nós. Porque ahora eso están hablando de nosotros. E como ele é novo convertido. Y como era un recién ele convertido. Ficou um pouquinho abalado. Estaba sacudido, estaba muy conmovido. E eu disse, não, irmão. Y le dije, no, hermano. Você foi chamado por Deus para trabalhar. Usted fue llamado por Dios para trabajar. Jesus disse assim. Jesús le dice así. Bem-aventurados sois vós. Bienaventurados son ustedes. Quando vos perseguirem. Cuando te persigan. Vos injuriarem. Cuando te vituperen. E mentindo disserem todo mal contra vós. Y mintiendo digan todo mal de ustedes. Exultai e alegrai-vos. Más bien gócense, alégrense. Porque grande é o vosso galardão no céu. Porque grande es vuestra recompensa. Eu disse o diabo. Eu tenho ditado no Brasil. Eu tenho um dicho aí no Brasil. Que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Que el diablo hace la olla, pero no la tapa. É um dicho que tem no Brasil. Aqui há um dicho que é no Brasil que diz: el diablo hace la olla, pero no tiene tapa. Eu disse assim, o diabo está fazendo propaganda para vocês. El diablo está haciendo propaganda. Ele está fazendo publicidade.
Publicidad para usted. Você vai ver o tanto de gente que vai procurar. Ustedes van a ver que va a Porque haber mucha eles gente vão que lo va a naquela buscar. igreja e não são felizes. Porque ellos van a esa iglesia, pero no son felices. Porque não tem Jesus. Porque no tienen a Jesús. Porque não tem a presença de Deus. Porque não é presença de Porque o Deus. Espírito Santo não está mais lá. Porque o Espírito Santo não E as está aí. pessoas vão buscar algo diferente. Y las personas van a buscar algo As pessoas lá diferente. dentro estão morrendo de La depressão. gente se muere de depresión. Eles vão querer saber o porquê que as pessoas estão procurando vocês. Ellos van a querer saber por qué las personas les buscan E aí a as ustedes. pessoas vão começar a ir para a igreja e vocês vão discipular muita gente para a glória de Y Deus. ustedes van a empezar a discipular mucha gente para la gloria de E foi o Dios. que aconteceu, eles começaram a ser procurados pelas pessoas. Y eso es lo que pasó, las personas Porque fueron buscados por las o personas. efeito foi ao contrário. Porque el efecto fue al revés. Aleluia. Aleluia. E Jesus hoje está abençoando, essa igreja está cheia para a glória do Y nome ahora el dele. Señor bendice esa iglesia que está muy llena para la gloria de su nombre. Aleluya. Aleluya. Aqui tem a congregação, essa congregação se chama Canto do Rio. Ahí está la congregación Canto del Río. Esse irmão que está de gravata, Ese hermano que ustedes ven que tiene corbata ele era líder do grupo do discipulado. era líder del grupo de discipulado. E o seu trabalho cresceu tanto Su trabajo creció mucho. que hoje y ele é tanto, pastor de igreja. que soy pastor de una Em iglesia poucos anos, 2 anos. en tan solo 2 años. É assim como o pastor falou, à medida que você vai desenvolvendo o ministério, E você esse- vai crescendo ministerialmente, espiritualmente Y es também. así, como habló el pastor, que cuando usted vaya trabajando, va a ir desarrollando el ministerio. Aqui também uma outra congregação. Aquí hay otra congregación. E teria mais fotos, Tenía muchas más fotos. mas não deu tempo de buscar todas lá no Facebook. No pude buscar todas que estaban en Facebook. Essa é a igreja que eu cuido. Esa es la iglesia que yo cuido. É a congregação do quilômetro 4. Congregación Kilómetro 4. E nós pontuamos aqui que Nosotros- todas as idades precisam ser discipuladas. Nosotros señalamos aquí que todas las ciudades, ¿no? Todas No, las todas edades. las edades, perdón. Personas de todas las Todas las edades. personas, todas las edades necesitan ser discipuladas. E aqui está acontecendo uma formatura de discipulado de crianças. Y ahí usted ve ahí la graduación de discipulado de niños. Nós tínhamos em torno de 7 ou 8 crianças Teníamos na más o igreja. menos 108, ¿no? 7 ou 8. 78 niños. 7 ou 8 7 u 8 crianças, ninhos. niños. 7 a 8 niños, disculpen. Agora nós já estamos com 25, Ahora tenemos 25. porque eles vieram para a igreja por causa do discipulado infantil. Porque vinieron a la iglesia por causa del discipulado infantil. E eles estão recebendo o discipulado Están recibiendo e discipulado convidando seus pais também para vir à igreja. e invitando a sus padres para que vengan a la iglesia. E eles recebem, Deus deu para nós uma visão, Y Dios nos dio assim, una visión, uma ideia una idea de que as de crianças que los niños elas têm que ser alcançadas por Jesus tienen que ser alcanzadas por el Señor antes que o diabo as alcance. antes de que el diablo las alcance. E o Senhor colocou no meu coração Y el Señor o colocó en mi seguinte, corazón lo siguiente, que a primeira formatura da criança que la primera graduación Graduación. de los niños tem que ser na igreja. tiene que ser en la iglesia. Antes dela se formar na escola, Antes de que se gradúen en el colegio, ela precisa estar graduada na igreja. debe ser graduarse en la iglesia. E vai marcar para sempre a vida de uma criança. Y va a marcar para siempre la vida de ese niño. Se a sua primeira graduação, Si sua su primera graduación for na igreja. fuese en la iglesia. Até hoje os pais e as crianças comentam, Hasta ahora los padres de esos niños comentan. porque a formatura deles foi muito bonita. Dicen que la graduación de esos niños fue muy linda. E eu tenho certeza que vai ficar gravado na mente das Y yo estoy crianças. seguro que va a quedar eso grabado en la mente de los niños. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve La andar, Biblia dice, instruye al niño en su camino e até quando envelhecer, y aun cuando envejezca, não se desviará dele. no se va a Você crê desviar de assim, ese meu irmão? camino. ¿Usted cree así, hermano? Amén. Aleluia. Aleluia. E hoje nós estamos com o discipulado infantil, Hoy estamos con el discipulado infantil, não em todas as congregações. no en todas las Nós congregaciones. temos quase 170 igrejas. Tenemos casi 170 iglesias. E estamos em 35 delas com o discipulado infantil. Estamos en 35 de ellas con discipulado infantil. E hoje estão sendo discipuladas mais de 800 crianças. Y están siendo discipulados más de 800 niños Para a glória do nome para de la Jesus. gloria del Señor Jesús. Aleluia. Essas crianças, Esos niños elas estão passando por um processo,
pelo processo do discipulado. están pasando por un proceso de Eles discipulado. têm um material próprio para eles, Hay un material especializado para na ellos, linguagem deles. en el lenguaje de ellos, E a cada 3 meses há uma graduação. y cada 3 meses hay una graduación. E agora nós já estamos preparando o discipulado de pré-adolescentes Y también estamos preparando el discipulado para los preadolescentes, para dar continuidade. para continuar con eso. E nós temos também o discipulado de adolescentes. También tenemos el discipulado para adolescentes. E esse discipulado acontece também, Y ese discipulado El tiempo. también acontece na igreja, no templo. se da en la iglesia, en el templo. E aqui nós temos os adolescentes que estão sendo discipulados Y ahí ustedes ven a esos adolescentes que están siendo discipulados lá na congregação do quilômetro 4. en la congregación del kilómetro 4. Neste final de semana En este fin de semana, vai acontecer no sábado a graduação dos adolescentes. este fin de semana va a realizarse una graduación de adolescentes. Dia sábado mañana, né? Mañana, ¿no? Mañana, Isso. mañana. E dia domingo a la graduação de los niños. Y el domingo va a ser la graduación de los niños. E a igreja está vivendo esse momento gostoso do discipulado. Y la iglesia está disfrutando ese momento tan E os agradable en el grupos, os discipulado. ministérios da igreja estão Y crescendo. los ministerios de la iglesia están creciendo. O fruto do discipulado Fruto está del aqui. discipulado está aquí. Apareceu. Olha só, Miren, os adolescentes descendo das águas do lo- batismo. lo Você descendi- pode dar los glória a Deus? adolescentes descendiendo las aguas del bautismo. Pueden No dar un último gloria a domingo, Dios. domingo Amén. passado, Es una el foto domingo- del domingo pasado. nós batizamos 4 adolescentes da nossa congregação, Bautizamos a 4 adolescentes de nuestra que congregación. são fruto do trabalho do discipulado. Você pode dar Son glória a fruto Deus? del trabajo del discipulado. Puede dar un gloria a Dios. Amén. Aqui estão eles e os líderes Están ellos y sus líderes no nosso templo central. en nuestro templo central. Também o discipulado de jovens. También hay discipulado de jóvenes. Eu peguei essa imagem Tomé esta imagen que tem alguns jovens e alguns que adolescentes, tiene algunos jóvenes y adolescentes, porque uma jovem foi movida por Deus porque una señorita fue movida por Dios para formar o seu grupo de discipulado, como se fosse uma célula, um grupo para ela trabalhar e cuidar. para formar su grupo de discipulado donde ella pueda trabajar y Mas ela não pode atender. fazer na casa dela. Ella no lo puede hacer en su casa, Então ela fez na igreja. ella no lo hace en la templo. iglesia, en el templo. Aquela mocinha que está lá no fundo de óculos, Aquella señorita que ustedes ven al fondo con lentes, ela está discipulando todo esse grupo está discipulando a todo ese grupo. e está dando fruto Está o dando trabalho fruto. para a glória de Deus. Está dando fruto ese trabajo para la gloria de Dios. Também, conforme o pastor Joel falou, Conforme también al pastor Joel habló, nós temos o discipulado de universitários. tenemos un discipulado de universitarios Discipulado de universitários em 4 en universidades. 4 universidades. Aqui eu estou treinando uma equipe de dos líderes do discipulado. Aquí estoy entrenando a un equipo de líderes de discipulado. E esse grupo de jovens, que é um ministério chamado Kai Alpha. Este es un ministerio de jóvenes, grupo llamado Kai Alpha. Kai Kai Alpha. Alpha. Okay. Kai Alpha. Esse grupo, ele está em vários estados do nosso país. Ese grupo está en varios estados de nuestro Em país, várias universidades. en varias E universidades, tem ganhado muitas vidas y para ha Jesus. ganado muchas vidas para Jesús, Porque eles fazem o discipulado dentro da porque universidade. hacen un discipulado dentro de la universidad. É comum chegar nessas universidades da cidade de Joinville Es común llegar a las universidades allá en Joinville e em um dia da semana y específico y en un día de la semana determinado você vê os jovens sentados em pequenos grupos, usted ve a los jóvenes sentados en pequeños um grupos, lá com o seu violão, algunos tocando guitarra, outro com a Bíblia na mão, otro con Biblia en mano, e ali eles estão falando de Jesus y ahí hablando a otros de Jesús, e ensinando uns Ahí aos outros a palavra de Deus. enseñándose unos a otros la palabra de Dios. E nós temos 8 grandes grupos de discipulado, Tenemos ahora 8 grandes grupos de discipulado. que são 4 masculinos Son 4 e masculinos, 4 femininos. 4 femeninos, E nessas 4 universidades. en esas 4 universidades. Também outro ponto que nós colocamos También otro asunto o punto que hemos mencionado y colocado, o Congresso nível nacional de discipulado, ese Congreso a nivel nacional de discipulado,
para que as igrejas venham aderir à ideia, ao projeto do discipulado. para que las iglesias se envuelvan y se adhieran al trabajo de discipulado. E isso tem dado um resultado muito positivo, Y ha dado resultados muy positivos. porque a cada dia mais e mais pastores e mais igrejas estão vendo a necessidade de trabalhar com o discipulado. Porque cada día más pastores y más iglesias ven la necesidad de trabajar con el discipulado. Por isso eu louvo a Deus pela visão do pastor Obed Por também. eso alabo a Dios por la visión que tiene el O que pastor nós Obed. pensamos para o Brasil Porque é o que o nosotros- Senhor está fazendo aqui. Porque nosotros, O que nós pensamos em fazer ah, para o Brasil. lo que nosotros pensamos hacer en el Brasil, el é o que pastor o Obed ya lo está fazendo haciendo aquí en el esse Perú. congresso, En este congreso, onde você pode aprender mais, donde usted puede aprender más, ouvir os ensinadores da palavra de Deus, oír a los maestros, a los que enseñan la e palabra de ver Dios, o exemplo, o resultado que pode ter. y ver el resultado que puede tener. Aleluia, não é isso simplesmente para a igreja em Fortaleza, em Santarém, em Joinville. No es solamente para la iglesia en Fortaleza, en Santarém, en Joinville. É lá para a sua igreja, lá Es na para su iglesia, seja no interior do país, sea seja al aqui na interior del capital. país, sea en la capital. Deus tem coisas grandes para Dios- você, meu Dios irmão. tiene cosas grandes Deus para tem ustedes, coisas hermano. grandes para a sua Dios igreja. tiene grandes cosas para su E Deus iglesia. quer usar a tua vida como um instrumento, como um canal para a glória do nome de Y Dios quiere Jesus. usar tu vida como un canal y un instrumento para la gloria de Dios. Também nós pontuamos, También ahí puntualizamos. devemos usar alternativas para aproximar o discipulado das Ahí pessoas. ustedes leen, usar alternativas para aproximar o acercar el discipulado a las personas. Esse irmão de camisa azul Ese hermano que ustedes ven de camisa azul é o irmão Silas. es el hermano Silas. Ele abriu a sua empresa Él abrió su empresa para que fosse feito um pequeno grupo de evangelismo e para- discipulado. y permitió que en su empresa se abriera un pequeño grupo de discipulado. E ali já está acontecendo, já estão ganhando almas, pessoas já estão sendo discipuladas. Y ahí en esas células ya se están convirtiendo almas y vidas están siendo discipuladas. E todas as segunda-feiras, Y todos los lunes, ¿no? Todos los lunes, às 9 horas da manhã, a las 9 de la mañana, pastor Edmarcos, que é esse mais alto, el pastor Eddie Marcos, ¿no? isso, que é o mais que alto es aqui el da que foto, más alto que está ahí en la foto. ele vai lá naquela empresa Ele para vai- ensinar a palavra de Deus para aquelas Él va a pessoas. aquella empresa a enseñar la palabra de Dios a esas personas. Também nós colocamos como um objetivo do discipulado para o Brasil, También colocamos como un objetivo del discipulado para el Brasil, preparar os discipuladores da igreja em geral através de cursos de aconselhamento, a preparar a los discipuladores de la iglesia en general a través de cursos de consejería e prática no discipulado, y práctica también en el discipulado. porque nós não podemos dar Porque no podemos dar aquilo que nós não temos. aquello que no tenemos. Só podemos dar Solo podemos dar aquilo que nós temos. aquello que tenemos. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que nos preparar. Por eso, hermanos, necesitamos prepararnos. Você está aqui se preparando. Usted aquí se está preparando. Aqui é o quartel-general de Deus. Aquí es un cuartel general de Dios. Você está sendo preparado na igreja. Usted está siendo preparado en esta iglesia. Mas o objetivo não é que os soldados fiquem aquartelados, Pero- fiquem dentro do quartel. El objetivo no es que los soldados se queden acuartelados o encerrados en el cuartel. Não, você vem aqui para receber armas, Usted vino para recibir armas, para você ser treinado, para usted ser entrenado, para você ir lá fora para que vaya afuera e lutar contra o mal, y luche contra el mal. tirar as almas da mão de Satanás Saque de las manos de e Satanás levá-las ao reino de Deus. llevarlas para el reino Amém, de meus Dios. irmãos. Amén. Nós precisamos ser capacitados e Necesitamos treinados. ser capacitados y entrenados. Glória a Jesus. Também nós pontuamos as reuniões dos lares. También puntualizamos lo importante que son las reuniones en los hogares. O objetivo é trazer as pessoas para a igreja, El objetivo es traer las personas a la iglesia, integrá-las na convivência da igreja. integrarlas a la convivencia que hay en la iglesia. Aqui é um grupo nas casas, como funciona. É Aquí assim. ustedes ven, hay un grupo en las casas ahí, ¿cómo funciona? Aqui esses dois irmãos de camisa branca Esos dos hermanos que están con camisa são blanca obreiros lá do bairro chamado Jardim Paraíso, son obreros de un barrio llamado Jardín Paraíso, um bairro pobre, Um bairro da nossa pobre. cidade. que tiene mucha necesidad.
E ali está uma família Y ahí hay una familia que está sendo alcançada pelo que discipulado. está siendo alcanzada por el discipulado. Eles foram até a sua casa, estão ensinando a palavra de Ellos Deus. oran y están enseñando la palabra de E Dios. essas pessoas já estão batizadas nas águas para a glória de Y esas Deus. personas ya se han bautizado en aguas para la gloria de O Dios. trabalho nos lares é fundamental. El trabajo en los hogares es fundamental. Matéria que o pastor Joel vai ministrar amanhã. Acho que Es é- un acho que é tema amanhã, que né? el pastor Joel va a ministrarnos Ele fala do posteriormente. discipulado nos lares. Habla del discipulado de A los hogares. necessidade da igreja sair das quatro paredes. La necesidad que tiene la iglesia de salir de las cuatro Como paredes. falou o pastor Rony, Como habló el pastor Ronnie, o modelo de Jesus el modelo de Jesús é o trabalho nos lares. es el trabajo en los hogares. Cada lar ele se torna uma igreja. Cada hogar volviéndose una iglesia. E aí a igreja vai se expandindo. Y ahí la iglesia se expande. Nós vemos vários textos bíblicos citando. Vemos varios textos bíblicos, Em Atos dos Apóstolos, como en Hechos de los Apóstoles, que as igrejas começaram nas casas. que las iglesias comenzaron en las casas. Também nós temos aqui os pequenos grupos de evangelização. Tenemos también ahí algunos pequeños grupos de evangelización. Esse pequeno grupo de evangelização aqui, Esos pequeños grupos de evangelización que ustedes ven, ele é feito com motoqueiros. es hecho con motociclistas. Isso, motociclistas. Claro, motociclistas. Aquelas pessoas que têm aquelas motos grandes, Aquellas sabe? personas que tienen motos grandes. E eles, lá no Brasil, os motoqueiros que brigam, que estão envolvidos com bebida. Nos recuerdan esos motociclistas de hace años, ¿no? Que tomaban bebidas peleando, ¿cierto? Que tomaban Isso. bebidas. A gente chama de motoqueiro. La gente allá, nosotros le llamamos allá de motociclistas. Son motociclistas. Lá a gente chama de motoqueiro. Aliás, nós chamamos de motoqueiro. E aqueles que têm sua moto por esporte, nós chamamos de motociclistas. Motociclistas. Claro, es como una frase peyorativa, ¿no? Algo así, ¿no? Sim. Motoqueros. Claro. Você já deve ter visto aquela película Motoqueiros Selvagens. Tem uma película, um filme aqui que é. Já viu? Não sei se como você é viu que é alguma em película, espanhol? Como é que se Motoqueiros Selvagens. como se habla em espanhol? Como se chama esse? Sí, pero hay una película, ¿no? Que se... A película, algunos. É o contrário. Tudo bem, não. Yeah. Okay. Mas o objetivo qual é? Pero ¿cuál es el objetivo? É transformar aqueles motoqueiros que brigam, que Transformar a estos motociclistas que pelean, que toman, em motociclistas que servem a Jesus en motociclistas que sirven a e Jesús. fazem evangelismo sobre as duas Y rodas. que hacen evangelismo en sus dos ruedas. E através desse trabalho, Y a través de ese trabajo, junto com o grupo de jovens da igreja, junto con un grupo de jóvenes de la iglesia, a nossa mocidade, o grupo de jovens tem a sigla UMADJO, nuestro grupo de Mayo. jóvenes tiene uma sigla, una sigla, una sigla. se chama UMADJO. Unas siglas. E eles criaram o grupo Maggio Road, Mayo do inglês, Road. Rose. Claro. Mayor Rutas. Isso. Quando eles reúnem esse grupo Cuando se reúne ese grupo e fazem a rota da oração, y cuando hacen a ruta de la la ruta oración, de la oración, todas as quartas-feiras, todos los días miércoles, eles vão em um hospital diferente da cidade van a un hospital diferente de la ciudad, e chegam na frente daquele hospital. llegan frente a aquel hospital, E quando chega uma pessoa para a emergência daquele hospital, y cuando llega una persona por emergencia a aquel hospital, antes de entrar no hospital, antes de entrar al hospital, eles pedem permissão para orar por aquela ellos pessoa. piden permiso para orar por esas personas. E é um trabalho muito lindo. Es un trabajo muy lindo. Um dos líderes é da minha igreja. Uno de los líderes de mi iglesia E ele contou alguns testemunhos contó unos testimonios de pessoas que chegaram bem enfermas. que llegaron enfermas, E quando eles oraram, a pessoa entrou no pronto-socorro. y cuando la persona entró,
pronto salió. Eles oraram e Ellos depois a oraron. pessoa entrou no ponto, foi atendida no Claro, hospital. ellos oraron, la persona entró por emergencia y fue atendida en el hospital. Só que quando a pessoa voltou, Solamente que cuando la persona regresó a pessoa disse que ao chegar e ser examinada pelo y médico, cuando llegó a ser examinada por el o médico médico não achou nada. dice, aquí no hay nada. Jesus já tinha curado Jesús através da oração sanado, deles. ya había sanado a través de la oración pode de ellos. glorificar a ¿Se Deus? puede glorificar a Dios? Aleluia. Também nós propomos También proponemos folhetos de evangelização folletos de evangelización e outros meios y otros medios para alcançar vidas para Jesus. para alcanzar vidas para Jesús. Isso foi uma proposta que nós enviamos para a Diretoria Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Ese es el propósito por el cual enviamos este material a la directiva de la Asamblea de Dios del Brasil. Nós quisemos incluir o folheto aqui, Quisimos incluir un folleto ahí, porque a grande força evangelística que acontece na Assembleia de Deus do Brasil porque la gran fuerza evangelística que existe en las Asambleas de Dios del Brasil é através da distribuição de folhetos, es a través de la distribución de do folletos, evangelismo pessoal. el evangelismo personal. Mas nós já sabemos por estatística Pero ya sabemos por estadística, que simplesmente entregar folheto, que simplemente entregar o folletos, resultado é muito pequeno. que solo por el hecho de entregar folletos el resultado es muy pequeño. Uma das coisas porque as mensagens não são atrativas para as pessoas. Una de las cosas por el cual los mensajes no son muy atractivos para las personas. Então nós propomos que as mensagens dos folhetos sejam mais atrativas. Entonces lo que proponemos es que los mensajes de los folletos sean más atractivos. Nós fizemos uma pesquisa na nossa cidade Hicimos una investigación en nuestra ciudad e já entregamos em nossa cidade em 3 anos e meio ya entregamos en nuestra ciudad en 3 años y medio em torno de 2,5 milhões de literatura. alrededor de 2,5 millones de literatura. Quase 5 vezes a população da cidade. Casi 5 veces la población de la ciudad. As pessoas já fazem coleção de folheto. La persona ya colecciona los folletos. Só que o folheto, Solo que el folleto ele vai dar, quando bem trabalhado, se va a dar solo cuando es ya bien trabajado. um resultado de 1 a cada 10 ou 20 mil folhetos entregues. El resultado es que Uma pessoa, persona, em média, que vai vir para a igreja pelo folheto, el resultado es que 1,5 personas va a venir como resultado de la entrega de ese folleto. a cada 10.000 folhetos, Por cada 10,000 folletos. de cada 10.000 folhetos, De cada 10,000 folletos, uma pessoa vem para a igreja una através do folheto. persona viene a través del folleto. E aí ela precisa ainda ser trabalhada, ser discipulada, cuidada, Y esa persona necesita ser discipulada y cuidada para que permaneça na para que igreja. permanezca en la iglesia. Então, folheto é uma forma de Entonces el evangelização? folleto es una forma de evangelización. Es. Mas antigamente era mais eficiente. Pero antiguamente era un poco más eficiente. Hoje as pessoas já não têm aquele tempo para ficar lendo ali. Hoy las personas ya no tienen mucho tiempo para leer. Tem muitas informações, tem muitos atrativos. Hay tantas informaciones muy atractivas E as pessoas elas não dão tanta atenção. que las personas ya no dan tanta atención a los folletos. Mas mesmo assim nós quisemos colocar essa Pero aún proposta. así hemos colocado esta propuesta. Porque um folheto criativo ele pode alcançar alguém para Jesus. Porque un folleto creativo puede alcanzar a las personas con la palabra de Jesús. Deixa eu contar um testemunho. Permítame contar un testimonio. Ontem nós saímos para conhecer alguns lugares aqui em Lima. Ayer, ¿no? Salimos para conocer algunos lugares aquí en Lima. E nós fomos. O irmão que estava com a gente lá, o irmão Edgar. Estuvimos con el hermano Edgar. Onde está ele? ¿Dónde está Edgar? Por ahí está. Está Por aí está. lá fora. Sí, está afuera. Ele nos levou na região do Parque Miraflores. Ya nos llevó a un lugar allá en Miraflores, un parque en Miraflores. Isso. E nós pudemos ali, eu pelo menos, conhecer pela primeira vez o Mar Pacífico. Fueron al Arcomar y conocieron por primera vez el Pacífico, el Mar Pacífico. E foi uma experiência muito boa para mim. Fue una experiencia muy buena para mí. E ali naquele parque estavam algumas jovens, essas jovens que você está vendo aí. Y ahí en el parque estaban unas jóvenes, esas jóvenes que ustedes ven allí. E eu fui pedir uma informação para elas sobre a pirâmide. Les pedí una información sobre las pirámides. Aonde fica a ¿Dónde pirâmide queda? Aqui em Lima. Las pirámides aquí en Lima. E elas não sabiam me dar a informação. Y ellos no sabían darme una Mas información. como elas foram muito atenciosas, Pero fueron muy atentas.
Então eu disse para elas, olha, eu quero fazer um convite para vocês. Entonces yo les dije, oiga, yo quiero hacer una invitación a ustedes. E aí eu disse, olha, aqui tem um folhetinho Y les dije, miren, aquí tengo un folletito que fala Cidade Maravilhosa. que habla Ciudad Maravillosa. É a cidade mais linda que tem. Es la ciudad más linda que hay. Aí eu dei o folheto para elas. Y les di ese folleto a cada una de ellas. E elas viram lá a foto do Rio de Janeiro. Y ellos vieron la foto ahí de Río de Janeiro Começaram a rir. y comenzaron a reírse. Aí eu disse, ó, Yo les dije, miren, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. les dije, Río de Janeiro es una ciudad maravillosa. Mas existe uma cidade mais maravilhosa do que o Rio de Janeiro. Pero existe una ciudad más maravillosa que Río de Uma Janeiro. cidade mais maravilhosa que Lima. Una ciudad más maravillosa que Lima. Uma cidade mais maravilhosa do que qualquer outra que você possa Una ciudad más imaginar. maravillosa que cualquier ciudad que usted pueda Eu imaginar. perguntei, você sabe qual é? Y yo le pregunté, ¿ustedes saben cuál Elas es? fizeram assim, Se quedaron así, ficaram olhando para mim. mirándome. E eu disse, a cidade que Deus preparou La é a ciudad- cidade Nova Jerusalém, La está ciudad no que Dios céu. preparó es la ciudad, la Ele tem nueva preparado Jerusalén. essa cidade para vocês. Él ha preparado esa ciudad para E vocês ustedes. precisam ir para lá. Y ustedes necesitan ir allá. E aí elas ficaram começaram a dar risada. Como tener unas sonrisas, unas risas. E eu disse, alguém de vocês aqui é crente, já Y le aceitou dije, Jesus? le dije, ¿alguno de ustedes es creyente, aceptó a Jesús? Essa menina de blusa preta e calça jeans, Esa niña que está con blusa negra y jeans, a Já, al extremo, ¿no? ela disse, eu sou cristiana. Eu sou cristiana. Já aceitei Jesus. Yo acepté a Jesús. Eu disse, você está firme com Jesus? Y le dije, ¿estás firme con Jesús? Deu uma risadinha. Dio una risita. Vi que ela não estava muito firme, Noté não. que no estaba muy firme. E aí eu disse, e por que vocês não aceitaram ainda? Só ela aceitou. Y yo le dije, ¿y ustedes por qué no aceptan? No solo ella aceptó. Aí uma delas, que essa outra que está de blusa preta e calça jeans também, Otra que está ahí con la blusa negra y el pantalón, el jeans. ela disse assim, Y ahí le dice así, no momento que eu mais precisei, en el momento que yo más necesité e eu pedi para Deus, y pedí a Dios, Ele não esteve comigo. Él no estuvo conmigo. Eu não senti a presença dele. No sentí la presencia de Él. Eu não consigo acreditar em Deus. No não creo consigo en ter Dios. fé. No creo en Él. E aí, irmãos, Jesus me abriu uma porta para falar. Y ahí Jesús me abrió una puerta para hablar. E eu disse para ela que Le dije, Deus permite coisas ruins acontecer na nossa vida, a veces Dios permite cosas malas que acontezcan o sucedan en nuestra vida, mas Ele nunca se afasta de nós. pero Él nunca se aparta de nosotros. Ainda que você pense que Deus está longe de você, Aunque usted piense que Él está lejos de usted, mas Ele está tão perto e você não pode enxergar. pero Él está muy cerca de ti. Mas é você que está longe dele. Y Él no puede llegar. En realidad, quien está Na lejos verdade, eres tú. nós é que nos afastamos de Deus. La verdad es que nos hemos apartado de Dios. E aí eu falei de Jesus, Le hablé de Jesús. que o Senhor, Deus deu o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar, Que Dios dio a su Hijo para que para muera en levar as nuestro nossas lugar, decepções, para levar os nossos pecados. para llevar nuestras decepciones, nuestros pecados. E evangelizei rapidamente Y elas. evangelicé rápidamente. E eu perguntei se elas queriam aceitar a Cristo como Pregunté si ellas querían Salvador. aceptar a Cristo como Salvador. E aí elas disseram que sim. Y ellas dijeron sí. E eu orei por elas. Oré por ellas. E elas aceitaram a Jesus Y lá aceptaron no a Jesús. parque mesmo. Ahí Você en el pode dar um parque. glória a Deus? Ahí en el parque Miraflores, ¿te puede dar gloria a Dios? Não tinha possibilidade de inserir elas em algum grupo, não tinha nada no que anotar ali os No seus tenía nomes. posibilidad, ¿no?, de anotar, de integrarlas a algún grupo. Os irmãos já estavam lá no carro me esperando. Ya los hermanos me estaban esperando en el carro. E eu apressei bastante a conversa com elas. Yo ahí apresuré un poco la conversación con ellas. Depois eu pedi autorização para fazer essa foto Les pedí delas. una autorización para tomar la foto. Mas isso prova, meus amados Pero irmãos, eso prueba, mis amados hermanos, que os campos estão brancos que para a los ceifa. campos están blancos para la siega. As pessoas estão sedentas por Las Deus. personas están sedientas de Dios. As pessoas estão buscando a Deus e não estão encontrando. Las personas están buscando a Dios, no lo están encontrando. Porque não estão buscando muitas vezes no caminho certo. Porque no buscan el camino correcto. Mas eu e você conhecemos Pero Jesus. usted y yo conocemos a Jesús. Ele é o caminho, a verdade e a Él es el vida. camino, la verdad y la vida. As pessoas estão aí fora clamando por salvação. Las personas claman afuera por salvación. As pessoas estão aí fora clamando por Jesus. Las personas claman afuera Eu por e Jesús. você temos a mensagem para levar para essas pessoas. Usted y yo tenemos el mensaje E para nós llevar a esas precisamos personas. alcançá-las, Necesitamos alcanzarlas, levá-las até Cristo llevarlas a Cristo e cuidar bem y delas, cuidar muy bien de para que elas ellas, possam nos seguir para que podamos seguir e possamos ir juntos para o y para ir céu. juntos al cielo. Aleluia. Aleluya.
Mi pastor, para concluir agora, Para concluir, mi pastor ele tem uma frase que ele fala sempre, ficou Tiene- muito marcado na igreja de tiene una Joinville. frase que ha marcado mucho la iglesia de Joinville. Ele diz que evangelismo é dar um copo com água Dice, evangelismo es dar un vaso con agua. e discipulado é mostrar a fonte. El discipulado es mostrar la fuente. Um copo com água ele mata a sede. Dice, el vaso de agua calma la sed. Porém a pessoa volta a ter sede. Pero la persona vuelve a tener sed. Agora quando a pessoa descobre a fonte, Pero cuando la persona descubre la fuente, ela sabe aonde tem a água. él sabe dónde tiene Ela agua. não vai mais padecer de No, sede, no va a sufrir más de sed. porque ela, a hora que tiver sede, ela vai saber onde buscar. Porque a la hora que tenga sed va a saber dónde ir. A nossa função, meus amados irmãos, Nuestra función, mis amados hermanos, é sim levar o copo com água, es llevar un vaso con agua, mas nós não podemos ficar apenas nisso. pero no podemos quedarnos en eso nada más. Temos que evangelizar sim. Tenemos que evangelizar, es Jesus verdad. disse: ide pregai o Jesús evangelho. dice, id y predicad el evangelio. Mas o mesmo Jesus disse: ide fazei discípulos. Pero el mismo Jesús también dice, vayan y hagan discípulos. Eu vou te dar um copo com água, Te voy a dar un vaso con agua. mas agora você vai ir comigo até a fonte. Pero Eu vou vas te ahora te voy a mostrar llevar a la fuente. aonde está a Y fonte. te voy a mostrar dónde Y está la la fuente fuente. está aquí. Y la fuente está aquí. A fonte é a palavra de La fuente Deus. é a palavra de E quando a Deus. pessoa descobre E a quando- fonte, meu quando a irmão, pessoa descobre a aleluia, fonte, Jesus disse: aquele Jesus que disse- beber da água que eu lhe Y der, Jesús dice, aquel que bebiere el agua que yo le no doy, seu interior vai jorrar rios de água de su interior viva. correrá un río de agua viva. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E vai matar a sede dos Y va a matar la outros. sed de otros. Aleluia, porque a vida de Jesus, Porque la vida ela de está em Jesús nós. está en nosotros. Quando nós temos a vida de Jesus, Quando temos a vida de nós Jesus, podemos produzir vida em outras pessoas podemos através do produzir vida em discipulado. outros, através Se do coloque em discipulado. pé nessa noite. Póngase en pie, por favor, en esta noche. Aleluia. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Deus te chamou e te escolheu Dios te llamó y te escogió para que você dê fruto. para que des fruto. Você sabe qual é a sua missão. Usted ya sabe cuál es su misión. Alguns pontos básicos que eu passei aqui Algunos puntos vitales y básicos que les mencioné é para você lembrar aquilo que você já es sabe. para que usted recuerde aquello que ya sabe. Deus conta com você. Dios cuenta con usted. Aleluia. Deus tem falado conosco durante todo esse dia. Dios ha hablado mucho con nosotros en este día. Deus usou o pastor Joel. Dios usó al pastor Joel. Deus usou o pastor Rony. Dios usó al pastor Ronnie. E eu creio que o Senhor está me usando aqui Yo nessa creo que el noite Señor me está usando esta noche para dizer para você que Para Deus decirles- tem um projeto especial com a tua vida. para decirle que Dios tiene un proyecto E especial con você tu vida. precisa se colocar à disposição dele. Necesitas colocarte a disposición de Él. Você precisa se doar mais para o Senhor. Necesitas acercarte Aleluia, doar más al Señor. mais de você e investir na vida de outras pessoas. Dar más de ti e invertir en la vida de otros. Quantos aqui conhecem alguém que ainda não é crente? ¿Cuántos Levante de a mão. ustedes conocen a alguien que todavía no es creyente? Eu conheço. Você conhece? Segura a mão levantada. Aleluia. Todos vocês conhecem alguém Todos que ustedes- não é crente. Todos ustedes Pode conocen baixar a alguien mão. que no es creyente. Bajen la mano, por favor. Quantos aqui amam essa pessoa e querem que essa pessoa vá para o céu? Levante a ¿Cuántos de mão. ustedes aman a esa persona y quieren que esa persona vaya al cielo? Aleluia. Você crê que Jesus pode salvar essa vida? ¿Y usted cree que Jesús puede salvar esa vida? Amém? Amén. Aleluia. Eu quero que você faça uma oração agora. Yo quiero que usted haga una oración ahora. E o pastor Rony tem falado uma verdade aqui, El pastor Ronnie ha hablado una verdad aquí, que nós temos experimentado também, que también hemos experimentado. que tudo que nós queremos fazer aqui no reino de Deus, aqui na terra, Que todo lo que queremos hacer aquí en el reino de Dios en la tierra precisa ser gerado primeiro no mundo espiritual. precisa ser generado en el mundo espiritual. Você quer que Jesus salve essa pessoa? ¿Usted quiere que Jesús hable a esa persona? Amén. Aleluia. Você quer ser um instrumento de Deus para ganhar essa pessoa para Jesus? ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios para ganar esa alma para Jesús? Eu vou orar por você. Voy a orar por usted. E você vai orar por essa Y pessoa. usted va a orar por esa E persona. onde quer que ela esteja, Y donde quiera que esa persona seja esté, perto ou longe, sea cerca o lejos, o Espírito Santo de Deus vai visitar essa el vida. Espíritu Santo va a visitar esa Aleluia, vida. eu creio que o Senhor pode fazer milagres. Y crea usted que el Señor va a E hacer Deus vai milagro. começar a trabalhar. Y Dios va a empezar
empezar a trabajar. E Deus vai colocar uma palavra na tua boca e no teu Y Dios va a coração. colocar una palabra en tu boca y en tu E quando corazón. você encontrar essa Y cuando pessoa, te encuentres con esa Deus persona, vai te usar. Dios te va a usar Aleluia, para você levar essa pessoa para a para que célula, usted lleve a esa persona al cielo, para você levar essa pessoa para a para que igreja, usted lleve a esa persona a la iglesia, para você levar essa pessoa a se decidir por para que usted Jesus. lleve a esa persona a O decidirse Senhor por vai te Jesús. dar sabedoria. El Señor te va a dar Deus vai te dar sabiduría. unção. Dios te va a dar A unción. palavra que o Senhor vai colocar na sua La boca palabra que el Señor va a vai colocar ser en tu como boca fogo. va a ser como un fuego. E quando você falar, Y cuando usted va a hablar, vai queimar o coração dessa pessoa. vai queimar o coração E essa dessa pessoa pessoa. vai se render a Cristo. y esa persona se va a rendir a Você Cristo. crê nisso, meu irmão? ¿Usted cree en eso, hermano? Aleluia, só você que crê, vem aqui na frente, eu quero orar por Si você. usted cree en eso, venga aquí al frente. Quiero orar Aleluia, por você usted. vai colocar essa pessoa agora na presença de Y Deus. usted va a colocar a esa persona en la presencia de Dios. E o Senhor Jesus vai te usar para ganhar esta vida.